bem-vindos a mais um Home Delivery. Eu vos convido a louvarmos juntos a Jesus, amém? Vamos a isso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Oh, oh, oh. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
atraídos pelo teu amor. Oh, obrigado, Senhor. O teu amor nos encontrou, mesmo feridos, jogados num lamaçal de pecado. Teu amor nos encontrou e nos alcançou. Muito obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pelo teu amor. Amém. Sejam tocados pela palavra que vem a seguir. Amém. Olá, muito boa noite. Meu nome é Laila. E antes de mais, eu gostaria de agradecer pelo privilégio de poder partilhar algo convosco nessa noite. Agradecer ao pastor Nuno, a todos os pastores do ministério, mas também ao pastor André Simões e toda a equipe de multimédia que tem feito um trabalho incrível. Eu gostaria de começar por ler o texto que está em Jeremias 17, do 7 ao 8, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se cansa nem deixa de dar fruto. O livro de Jeremias, ele tem como contexto histórico um período muito difícil para Judá, porque eles estavam sofrendo com um domínio egípcio e um domínio babilônico. Depois, muitos judeus foram levados, exilados para a Babilônia também, inclusive, como a gente sabe, Daniel, não é? E seus amigos. Também houve o próprio domínio babilônico de Judá, onde Nabucodonosor queimou o templo, destruiu o templo e também destruiu as muralhas. Então, era um tempo onde o povo estava sofrendo muito e ainda iria sofrer muito. Tempos de incerteza, de muito sofrimento, onde a fé, a identidade, a proteção e o território deles seriam atacados. E quando nós pensamos nesse contexto e pensamos que o personagem de Daniel, ele viveu nesse contexto, a gente consegue entender que ele viveu esse texto, ele viveu esse versículo, esses dois versículos. Daniel e vários jovens judeus, eles foram levados também como escravos para a Babilônia. Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram aqueles benditos que confiaram no Senhor desde a sua chegada deles na Babilônia, ao se recusarem a comer a comida babilônica e ao serem levados à morte, no caso dos amigos de Daniel, na fornalha, por se recusarem a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas o Senhor os livrou. Mesmo eles sabendo que Deus poderia não os livrar, eles confiaram nele. E eu gostaria de ler um texto que conta essa parte, que é Daniel 3. E eu vou ler do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito a Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os nomes babilônicos deles, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
É incrível a ousadia e a confiança que eles tiveram perante ao Senhor. E diante de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ainda deu aquela chance, né? Ele falou, olha, acho que vocês não perceberam muito bem, vocês são jovens, estão aqui há pouco tempo, vocês não devem ter entendido muito bem qual foi o decreto. Então, agora que eu tô explicando, quem sabe da próxima vez, vamos fazer assim, tá bem? Pode ser? Né? Foi quase que me ajuda a te ajudar. E o que eles fizeram? Olha, eu não tô nem aí. Não importa, isso não vai acontecer. O nosso posicionamento é esse. Nós não vamos adorar outros deuses. E é essa confiança que eles mostraram diante dele e o Senhor os livrou. Eu gostaria de ler também o versículo 24 e 26 que fala quando Deus livrou eles. Que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eles não estavam sozinhos, eles foram lançados para essa sentença de morte, mas eles não estavam sozinhos. E como eles confiaram, o Senhor os livrou da morte, o Senhor os livrou daquela fornalha de fogo. E quando nós acompanhamos o livro de Daniel, a gente vai saber também que em Daniel 6, Daniel foi jogado na cova dos leões por simplesmente orar a Deus, mas o Senhor também o livrou. Então, eles certamente confiavam no Senhor. E meu primeiro ponto é esse, que conhecimento gera confiança. Eu vou ler novamente o versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ou seja, é bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Não que busca no Senhor quando precisa, mas que confia. Não aquele que só acredita na sua existência, não aquele que age da sua própria maneira e quando as coisas não correm bem dá culpa a Deus, mas aquele que confia no Senhor. Não aquele que quando tem uma dificuldade até vai na igreja, até diz que ora, até fala que tem um relacionamento com Deus, mas na primeira dificuldade, na primeira circunstância onde a fé deles é aprovada, essas pessoas elas cedem. Então não são essas pessoas que esse versículo cita. São as pessoas que confiam no Senhor. E bendito é o homem que confia no Senhor, não aquele que confia nas próprias emoções, que age de acordo com aquilo que sente, não que confia nas suas finanças, nas suas próprias capacidades, nos teus próprios relacionamentos, não nos que confia no governo, por exemplo, mas aquele que confia no Senhor, o nosso Deus imutável. A nossa confiança tem que estar no Senhor, e não nessas outras coisas, e não em nós mesmos, e não naquilo que nós mesmos podemos conquistar com o nosso braço. Porque nós somos seres humanos que podemos ficar doentes. Não podemos confiar no governo, porque o governo pode falhar. Não podemos confiar na nossa família, porque a nossa família pode falhar, mas o Senhor não muda. O Senhor é infalível. E é nesse Senhor que aqueles homens confiavam. Mas para confiar no Senhor, nós devemos conhecê-lo, porque nós só confiamos em quem nós conhecemos. Ou alguém, por exemplo, que tem um filho pequeno, tem coragem de deixar a criança com um desconhecido da rua, assim, que acabou de conhecer. Falar, toma aqui conta do meu filho que eu já venho. Eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. E a gente é ensinado desde pequeno, né, a não confiar naquilo que nós não conhecemos. A não deixar, por exemplo, nossos bens materiais, assim, onde há pessoas desconhecidas. A não falar com estranhos. Então, por que o nosso Deus seria diferente? Nós só vamos conseguir estabelecer esse relacionamento de confiança quando nós sabemos em quem nós estamos confiando, em quem nós temos que confiar. Ou seja, quem é esse Senhor? E isso é só através de um relacionamento, é só através de disciplinas espirituais, é só através da oração e de um relacionamento com a palavra de Deus, de muita leitura da palavra de Deus. Nós temos que buscar conhecer o Senhor para confiar mais nele, tendo um relacionamento com a sua palavra. Daniel e seus amigos, eles conheciam a Deus, eles sabiam que Deus já havia feito
pelos seus antepassados, pelo povo de Israel, e por isso confiavam nele. Eles tinham acesso às escrituras daquela época. Eles sabiam que Deus tinha livrado o povo de Israel no Egito. Eles sabiam que Deus tinha chamado Abraão. Então eles conheciam os feitos de Deus. Então eles conseguiam confiar naquilo que eles conheciam. E os que confiam permanecem. Porque imagina se Daniel tivesse confiado nas suas próprias emoções. Eu tenho certeza que ele teve medo quando ele foi jogado na cova dos leões. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram desafiar Nabucodonosor. Imagina se eles tivessem confiado neles próprios, não nas capacidades deles próprios de se livrar da fornalha. Mas eles confiaram no Senhor. E por isso eles permaneceram. Então eu gostaria de ler novamente o versículo 8, que diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se cansa e nem deixa de dar fruto. As raízes das árvores, elas têm a função de nutrir a árvore, ou seja, a árvore ela espalha suas raízes sobre o solo para extrair os nutrientes do subsolo. Uma árvore com uma raiz não desenvolvida, ela morre, ela cai muito facilmente. Existe uma história de 2 vizinhos que cada vizinho plantou uma árvore no seu jardim. Um vizinho ia lá e regava a árvore todos os dias. Quando chovia, mesmo assim, ele ia e regava a árvore. Nos dias de calor, ele ia e regava a árvore. Levava litros e litros, galões de água para regar aquela árvore. O outro vizinho não. O outro vizinho, ele regava aquela árvore com abundância, mas de vez em quando. E aí vinha chuva, no dia da chuva ele não regava. O que aconteceu foi que depois houve um furacão naquele lugar. E a árvore do vizinho que regava muito a planta, ela não sobreviveu, ela caiu, ela tombou. Mas a árvore do vizinho que não regava com tanta frequência, ela ficou em pé. Por quê? Porque a árvore que não foi tão regada, ela teve que ter o esforço de ter a profundidade, de aprofundar as suas raízes para extrair a água do subsolo, para extrair os nutrientes e aquilo que ela precisava do subsolo. Mas a outra água não precisava, porque estava tudo ali fácil para ela. Então ela não precisava fazer o mesmo esforço que a outra árvore fez, mas foi a profundidade daquela outra árvore que fez ela permanecer em pé. Só a árvore que tem raízes profundas, elas conseguem suportar um mau tempo. E as nossas dificuldades, elas provam a nossa profundidade. O que foi que aconteceu com Daniel? As dificuldades provaram o quão profundo era o relacionamento dele com Deus, quão íntegro ele era. E o quão enraizado na palavra ele estava. Porque quando veio essas dificuldades, ele não se dobrou, ele não cedeu ao medo, mas ele permaneceu. Foram as dificuldades que aqueles jovens passaram que provaram o quão profundas eram as raízes deles em Deus. O que leva ao meu segundo ponto, que é profundidade gera resiliência. Só quem tem um relacionamento profundo com Deus pode suportar as tempestades da vida. E ter um relacionamento profundo não é passar horas e horas e horas e horas orando, mas não aquela oração onde a gente para ouvir Deus, sabe? Só aquela oração como se fosse um monólogo. Não é isso, ter um relacionamento profundo com Deus. Mas é perder o controle de nossas vidas para que Ele possa ter o controle. É se submeter à vontade dEle e entender que nem sempre vai ser prazeroso o obedecer. Nem sempre vai ser bom fazer aquilo que Ele quer. Fazer a vontade dele. E é se comprometer em morrer todos os dias para nós mesmos, para as nossas vontades, para o nosso pecado, para aquilo que nós desejamos, para aquilo que para o nosso apetite. Porque Daniel, ele venceu os próprios apetites, porque quando eles chegaram, com certeza tinha um banquete de comidas maravilhosas, mas eles conseguiram vencer os próprios apetites. Então, ter um relacionamento profundo com Deus é isso, é nós conseguirmos vencer os nossos apetites. E mesmo no pior cenário, Daniel, ele permaneceu e deu frutos, que é como o versículo 8 diz, que no dia de sequidão não se cansa, a folha continua verde e não deixa de dar fruto. E mesmo assim, mesmo no pior cenário, Daniel deu frutos. Eu gostaria de ler Daniel 6, e eu vou ler do versículo 24 ao 27, que diz assim:
E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado a fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Quando esse versículo 8 fala que as nossas raízes elas têm que se estender para um ribeiro, eu creio que Jesus é esse ribeiro. A própria palavra é esse ribeiro. Nós temos que estar enraizados em Cristo, temos que estar enraizados na sua palavra. Porque vai vir tempos difíceis onde também a nossa fé vai ser provada, onde a nossa proteção, onde a nossa segurança pode ser provada. E nós precisamos confiar em Cristo para nós permanecermos e não deixarmos de dar fruto. Eu gostaria só de terminar com uma oração. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensina que o Senhor é a rocha inabalável, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos descansar. Então, Deus, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a termos as nossas raízes sobre a Tua palavra, sobre o Teu Filho Jesus que se entregou por nós, para que nos dias difíceis, Deus, nas tempestades da vida, Senhor, nós possamos permanecer, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.